Glória a Deus. Espero que eu consiga pregar aqui nessa noite, porque eu estava me preparando e eu tive um tempo de oração com os meninos ali. E o Espírito Santo começou a se mover de uma forma diferente. Eu sinto que Deus está fazendo algo diferente no nosso meio. E ontem nós pudemos ver aquilo que Deus fez, algo extraordinário. Deus transformando vidas. Deus abrindo os olhos, abrindo os corações dos jovens para receber a presença dEle. Para entender que sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo não há razão para nós vivermos. Ele é a esperança da glória. Ele em nós é a única esperança que nós temos de que a glória seja manifesta. Por isso que a palavra lá em Romanos fala que a criação, ela espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque o mundo precisa daquilo que nós carregamos. Sabe? Depois de viver tudo que nós vivemos esses dias, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma nota de que nós temos que proteger essa essência que existe dentro de nós. Sabe, eu acredito que por muito tempo a igreja esteve preocupada com estruturas, mas Deus, Ele trabalha com essência, muito mais do que com uma estrutura. Deus trabalha com pessoas que realmente têm compromisso. E nós podemos ver isso na Bíblia de diversas formas, que Deus realmente está em busca de pessoas simples de coração. De pessoas que têm o seu coração totalmente voltado para fazer a vontade dEle. Ainda não é o tema da minha palavra, ainda não é o que eu vou trazer, mas eu queria deixar para vocês essa nota, principalmente para quem esteve aqui ontem. Não perca essa essência. Não perca tudo aquilo que foi derramado. Porque as pessoas que nós trouxemos aqui não foram pessoas que têm somente uma aparência, mas são pessoas que realmente vivem aquilo que pregam e vivem aquilo que cantam, aquilo que louvam. E é interessante que na palavra nós podemos ver uma prova disso. Muitas vezes a gente olha para pessoas grandes, pessoas que muitas vezes são famosas, são conhecidas do Evangelho, são conhecidas em meio a tanta gente, tantos pregadores hoje que Deus tem levantado, que multidões seguem essas pessoas. Mas muitas vezes Deus está usando pessoas em lugares pequenos para fazer coisas grandes. E muitas vezes a gente está só de olho nas coisas que são grandes. E prova disso, na Bíblia, eu mostro para vocês. Abra comigo em Lucas. Como eu falei, ainda não é a introdução da minha palavra, mas eu não podia deixar de falar isso depois de tudo que nós vivemos, para que a gente não venha perder a essência que Deus derramou dentro de nós, a essência que nós carregamos. Lucas capítulo 3. A partir do verso 1. Isso serve para mostrar que muitas vezes nós estamos olhando para grandes coisas e Deus está trabalhando no coração de pessoas simples. A partir do verso 1 a palavra diz, se você abriu, diga amém. Vocês estão animados hoje? Estou com uma grande expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa noite. Eu espero que você também esteja. Eu também. Glória a Deus. Antes de nós lermos, feche teus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o
teu olhar me consumir. E eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Que o Senhor venha nessa noite queimar todo e qualquer outro amor, todo e qualquer outro ídolo que a gente tenha levantado nesses dias. Que não seja Jesus, que não seja aquele que é autor e consumador da nossa fé. Acompanha comigo, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, porque aquele homem carregava uma essência. Aqui a palavra começa falando de vários homens que tinham autoridade, que eram governadores, que eram pessoas de poder. Mas sabe, a palavra de Deus, ela vai vir muitas vezes aquele que é simples de coração, aquele que tem uma essência dentro de si. Ontem o pastor falou sobre Daniel. Sabe, Nabucodonosor e seu filho Belsazar tinham todo o poder sobre a Babilônia, mas o Espírito de Deus estava com Daniel, porque ele era simples. E foram homens que realmente nos mostraram que nós podemos ter Cristo em nós. Sabe, se você olhar para a sua vida ou para a vida de pessoas que você conhece, você vai saber que se hoje muitas pessoas estão de pé, é pela graça de Cristo. Porque se fosse pela nossa força, se fosse por nós, talvez nós não estivéssemos nem aqui. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia em cada momento. E a minha oração é para que Cristo em mim, Cristo em você nessa noite, seja a esperança da glória. Que através de Cristo em nós possamos manifestar o amor de Deus. Agora eu quero que você acompanhe, daqui eu dou início. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Preste atenção. Olha o que a palavra do Senhor diz. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Fala assim, Cristo em você. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Cristo em você é a esperança da glória. O mais interessante é que Paulo começa falando de um mistério. Se você for ver o contexto, você vai ver que em muitas outras cartas Paulo fala sobre o mistério. E aqui ele está dirigindo essa carta a um povo que vivia na Grécia. E você sabe que naquela região e naqueles tempos na Grécia,
haviam muitas religiões e seitas. Então é interessante que Paulo, quando ele começa aqui no versículo 26 falando de um mistério, ele está falando a um povo que conhecia a palavra, mas que vivia no meio de uma cultura onde haviam várias religiões e várias seitas que também eram consideradas mistério. E é interessante que, se você for estudar um pouco e ver, você vai ver que muitas religiões naquela época e seitas seguiam deuses da mitologia grega. Tanto que em uma dessas religiões havia adoração à deusa Perséfone. Se você for ver a história, Perséfone era filha de Zeus e de Deméter, e ela era considerada a deusa da agricultura e do plantio. E nessa mitologia e nessa religião, quando eles adoravam essa deusa, a história diz que ela, em um determinado momento da sua história, foi sequestrada por Hades, que era o deus do submundo, e ela ficou 1/3 do ano no submundo. E depois ela ficou 2/3 na terra, e eles acreditavam que, como ela era a deusa da agricultura, era por conta disso que a terra era agriculturável, ou seja, que a terra dava frutos, que a terra produzia durante 8 meses, e durante outros 4 meses ela não produzia nada. Então era esse tipo de crença que era difundida naquela região. Era esse tipo de crença que eles acreditavam. Mas Paulo, de maneira muito sábia, quando ele introduz a palavra de Deus para aquele povo, ele traz um mistério diferente. E existe um mistério que tem sido revelado nesses dias, através da minha e da sua vida. E que Cristo tem feito ser revelado, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que nós fazemos. Que diz aqui no versículo 27 que é Cristo em vós a esperança da glória. Mas para que Cristo em mim possa ser a esperança da glória, é necessário que eu esteja nele. É necessário que eu permaneça nele. Sabe, não é algo que eu devo esperar para que Cristo me faça um convite ou venha até mim. É algo que eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que aceitar a viver, a andar como Cristo andou. Abra comigo em 1 João. Capítulo 2, versículos 4 ao 7. Desculpa, 4 ao 6. 1 João, capítulo 2, versículos 4 ao 6. Olha o que a palavra diz. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é para que Cristo em nós possa ser a esperança da glória, nós temos que andar como ele andou. E como que ele andou? Como que ele andou? Atos, vamos lá. Atos. Capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aqui, só para você se situar, é quando
Pedro vai levar uma palavra até a casa de Cornélio depois de uma revelação do próprio Senhor que ele deveria estar naquele lugar. E ele está pregando aos gentios. E ele está falando como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou, como que ele andou? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, muitas vezes nós não vivemos ou nós não andamos como Cristo andou porque nós temos medo de tomar posse da palavra. Às vezes a gente lê, mas a gente não crê naquilo que a gente está lendo. É interessante que em um determinado momento do seu ministério, Jesus, ele está na sinagoga, e a palavra diz que ele abre o pergaminho e ele começa a falar ali àqueles que estão dentro da sinagoga. Ele diz, olha, ele começa a ler o texto que está em Isaías 61, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar libertação, para libertar os cativos, para restaurar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E naquele momento ele teve a ousadia e ele entendeu como ele deveria andar e que ele foi ungido pelo Espírito Santo para viver daquela maneira. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, ele nos capacita a viver dessa forma. Por isso o próprio Jesus também disse a seus discípulos, olha, eu vou ter que partir, eu vou ter que morrer. E no momento isso foi um susto para os discípulos, porque muitos acreditavam que ele seria aquele que iria libertar o povo, talvez de uma forma diferente, não morrendo numa cruz. Mas ele disse, olha, eu vou sair, eu vou morrer, mas sobre vocês virá o Espírito Santo. Mas sobre vocês virá aquele que irá ajudar vocês, aquele que irá guiar vocês. E sabe, essa caminhada para que nós possamos ser como Cristo é, e para que Cristo possa se manifestar através das nossas vidas, não é uma caminhada fácil. Muitas vezes é difícil. Nós temos que aprender a obedecer à voz de Deus. E por muitas vezes algumas coisas que Deus manda pra gente, parece que você fala, caramba Deus, será que isso vai dar certo? Será que esse caminho está certo? Às vezes Deus dá uma ordem e nós temos dificuldade. Mas nós temos que entender que tudo isso se trata de um processo. E eu penso nesse processo de caminhada, no qual nós nos tornamos a imagem de Cristo, no qual nós começamos a ser como Ele é. Eu faço uma analogia dessa jornada, dessa caminhada, a quando o povo foi liberto do Egito. Porque muitos já ouviram falar, ou se não ouviram, você está ouvindo neste momento, que o povo, antes de ser liberto da escravidão no Egito, passou cativo por cerca de 430 anos. E nós sabemos, muitos estudiosos dizem, e nós sabemos que a palavra diz, e a representação do Egito é o mundo. Então muitas vezes nós passamos anos escravizados, assim como o povo passou escravizado pelo Egito. Nós passamos escravizados. E o Espírito Santo estava falando ao meu coração enquanto eu estava pensando nessa palavra, que a figura de Faraó é como se fosse a nossa carne. Porque quando nós estamos muitas vezes presos nos nossos pecados, quando nós estamos presos no mundo, é como se nós estivéssemos no Egito. Mas se você ler, abra comigo, Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Desculpa, capítulo 3, versículos 7 e 8. Um pouquinho mais abaixo. Aqui é quando Deus fala com Moisés
no meio da sarça ardente. Então quero que você tente entender essa jornada que eu estou fazendo, o caminho que eu estou trilhando aqui. Quando nós temos a representação do Egito, nós temos a representação do mundo. E Faraó é como se fosse a nossa carne. E a palavra diz que o povo clamou, o povo estava aflito, o povo estava cansado de viver a vida que eles viviam de escravidão durante todo aquele tempo. E a palavra diz o seguinte, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Então aqui o Senhor vê a aflição do povo. E nessa caminhada muitas vezes nós estamos no mundo, nós estamos vivendo uma vida de escravidão pelo pecado, por tudo aquilo que nós fazemos, e que num primeiro momento parece prazeroso, mas muitas vezes nos tira, todas as vezes nos tira de quem Deus é, da essência que Deus é em nós. E nós clamamos a Deus e Deus envia um libertador. E nós, assim como povo, seguimos aquele que tem que nos livrar. Mas é interessante que, mais para frente, Deus traz a libertação para o povo. Tudo aquilo que eles tinham pedido, tudo aquilo que eles clamaram, toda aquela aflição sobre a qual eles viviam, Deus traz o livramento para eles através da vida de Moisés. E é nesse momento que Deus está trazendo o livramento para a gente. Ele coloca pessoas adiante de nós que vão nos guiar até o lugar onde Deus quer nos levar. E Moisés é esse homem. E é interessante que, quando acontece todas aquelas pragas do Egito, que todos nós já conhecemos, o pau está quebrando, a coisa está feia lá no Egito, e Moisés livra o povo. E num determinado momento, Faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo ir, e ele fala, olha, eu vou perseguir novamente aquele povo, porque eles saíram daqui com riqueza, eles saíram daqui com muitas coisas, eles tiraram muitas coisas de nós. E eu vejo que muitas vezes Deus nos livra do mundo, nos livra talvez de muitas coisas pelas quais nós passamos. E a nossa carne, muitas vezes a nossa natureza caída, ela tenta se levantar para nos perseguir, para que nós não possamos alcançar aquele lugar da promessa. E entenda esse lugar como Jesus. E a palavra fala que o povo começa a ser perseguido. E aqui o pastor Davi já está ligado nessa, vou liberar aqui algo para vocês. Abra comigo. Êxodo 14. A partir do versículo 5. A palavra diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó.
e os seus cavalarianos, o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito os filhos de Israel. Clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Muitas vezes, Deus, Ele nos tira do ambiente que nós estávamos. E a gente acha que, cara, eu saí do ambiente do mundo, agora é só glória, agora é só vitória, agora é só... A gente acha que as lutas não vão se levantar contra a gente. Mas aí é que nós nos enganamos. Porque o inimigo, ele começa a se levantar porque ele não está feliz com a nossa caminhada com Cristo, com tudo aquilo que nós estamos recebendo, com o livramento que nós recebemos sobre a nossa vida. E muitas vezes, sem entender, nós começamos a reclamar: Deus, o Senhor me tirou do mundo para fazer eu passar necessidade conhecendo a Tua presença. Será que o Senhor não me trouxe neste lugar, ou num lugar novo, ou me deu uma família nova, uma igreja, pessoas para cuidarem de mim, para que eu possa viver bem, de uma forma confortável? Mas é no meio da dificuldade que nós aprendemos. E o povo não estava entendendo isso. O povo estava reclamando, falando: olha, seria melhor a gente voltar para o mundo. Quantas vezes você e eu já não falamos: cara, eu acho que é momento de eu largar tudo e... Mas Deus tem o melhor. É só você crer na palavra de Deus. Se Deus dá uma ordem, você tem que crer naquela ordem, naquilo que Deus falou para você. Moisés, porém, respondeu ao povo, versículo 13, Êxodo 14, 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, muitas vezes nós estamos na dificuldade, estamos reclamando, sem entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas, o livramento que muitas vezes Deus quer trazer para as nossas vidas. Às vezes a gente está: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor me trouxe até aqui. Ei, tem hora que é a hora de nós fazermos silêncio, ficarmos calados e entendermos a ordem de Deus, entendermos aquilo que Deus nos pediu para fazer. Às vezes, quando a gente está falando, a gente não consegue parar para ouvir aquilo que Deus quer falar. Muitas vezes nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo e ouvir a voz de Deus. E eu falo pela minha vida: se eu tivesse ouvido a voz de Deus muitas vezes, nas quais eu parei para reclamar, ou eu parei para eu mesmo tentar colocar minha mão numa situação e resolver, talvez algumas situações da minha vida teriam saído de uma forma diferente, teriam tido um resultado melhor. Mas muitas vezes nós somos ansiosos e nós queremos adiantar esse processo, nós queremos nós mesmos resolver com as nossas mãos coisas que Deus está falando: olha, se você souber esperar, se você souber o processo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo em você, você lá na frente vai glorificar. E é interessante que a palavra continua dizendo o seguinte, versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Cara, às vezes Deus dá uma ordem para a gente, Deus dá um direcionamento para a gente, e a gente para clamar a Deus, para perguntar para Deus o porquê, quando Deus está falando: olha, a ordem é para seguir adiante, não é para parar, a ordem é para marchar. São nesses momentos que nós temos que começar a entender e a diferenciar o mover de Deus e a ordem de Deus. Cara, eu tenho
eu fico muito feliz porque nesses dias eu tenho aprendido bastante. E eu tenho tido cada vez mais fome e mais sede pela palavra de Deus. Deus tem usado a vida do meu amigo Davi também para me ensinar muitas coisas. E como é bom poder caminhar com pessoas que te alavancam, sabe? Que te influenciam a você entrar num nível diferente. Às vezes quando nós estamos sozinhos, nós temos dificuldade de atingir um novo nível. E Deus vem e traz alguém para nos impulsionar a um novo nível. Eu agradeço a Deus pela vida, tanto da pastora Natália quanto do Davi, que têm sido amigos incríveis, que têm trazido ao meu coração esse amor pela palavra. Mas olha aqui, vamos voltar. Deus já tinha dado uma ordem para o povo, a ordem é para que eles marchassem. Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ali Deus dá uma instrução para Moisés, e muitas vezes Deus está nos dando uma instrução, ou dando instrução para as pessoas que caminham com a gente, que num primeiro momento podem até soar estranhas. Mas Deus sabe o que está fazendo. Às vezes muita gente vai olhar a cara, porque Moisés levou o povo até adiante do mar e estendeu o cajado. Imagina você no meio daquele povo. Falando, cara, o cara me trouxe até aqui no meio. O que vai acontecer? Até um lugar que não tem saída e estendeu o cajado. Sabe, o problema é que muitas vezes nós queremos uma explicação, nós queremos que Deus se explique daquilo que Ele vai fazer. Quem é homem? Quem somos nós para aconselhar a Deus? Quem somos nós para dizer para Deus como Ele deve fazer as coisas? É interessante que em Romanos, eu vou dar uma puladinha aqui rápida, falar algo muito interessante sobre isso, sobre muitas vezes nós questionarmos a Deus. Se eu não estou enganado, é Romanos 11, perto do versículo 33. Eu vou ler rapidamente. Olha isso. E muitas vezes nós estamos assim, Deus está dando uma ordem e a gente está querendo questionar a Deus, aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Romanos 11, eu vou ler rapidamente, não precisa abrir. Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem daqui tem uma mente maior do que a mente do Senhor? Quem aqui tem um entendimento maior do que o entendimento do Senhor para você dizer para Deus como Ele deve fazer o que Ele está fazendo? Às vezes nós temos que parar e compreender aquilo que Deus quer fazer. E às vezes até sem compreender nós temos que obedecer. Porque é engraçado que, se nós queremos ser igual a Cristo, uma coisa que Cristo foi, é obediente. Filipenses 2, dos versículos 5 ao 11, não precisa abrir, a palavra de Deus diz que Cristo, mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo servo e obediente, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem somos nós para querer dizer aquilo que Deus está fazendo, ou a forma com a qual Ele está fazendo? Isaías 55,
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E muitas vezes a gente está querendo questionar a Deus. Aprenda a entender a ordem de Deus e aprenda a obedecer. O nosso crescimento vem através da obediência a Deus, da obediência aos nossos líderes, às pessoas que caminham conosco e que têm um cargo de autoridade sobre nós. O nosso ministério, ele só avança quando nós aprendemos a reconhecer o ministério do próximo. Jesus era considerado maior do que João Batista, mas ele falou: eu reconheço o teu ministério, eu preciso que você me batize para que eu possa iniciar o meu. E o ministério de Cristo, ele se inicia depois dele reconhecer o ministério de João Batista. Nós temos que aprender a obedecer, a reconhecer o ministério e a autoridade que Deus colocou em cada um dos nossos irmãos. Senão a gente vive a nossa vida de qualquer forma e não crescemos. Depois a gente não entende porque a gente não está crescendo, porque você não aprende a obedecer. Aleluia. Ah, Jesus, fala, Pai, fala. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor Deus. Mais de Ti, Pai. Que essa chama não venha se apagar, Senhor Deus, mas permaneça continuamente acesa nesse altar. Que nós aprendamos, Senhor Deus, a sermos obedientes, Pai. Obedientes, Senhor Deus. Aleluia. Vamos continuar. Êxodo 15, versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, preste atenção. Então, o anjo do Senhor que ia diante de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs para trás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. Nós temos que aprender a diferenciar o mover de Deus da ordem de Deus. Estava conversando com o Davi, nós estamos estudando e falei que eu liberei essa palavra nos jovens aqui, eu queria liberar isso aqui também. É interessante que quando eles começam a caminhada para atravessar pelo mar, a palavra diz que o anjo de Deus ia adiante de Israel, trazendo clareza, trazendo luz, guiando. Então muitas vezes o Senhor, Ele está à nossa frente, trazendo luz para os nossos caminhos, luz para os meus pés, e lâmpada para os meus pés, desculpa, e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. A gente tem que aprender a caminhar em cima da palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes a tua vida está parada? Porque você não lê a Bíblia, não conhece a palavra. E aí vem qualquer um e fala alguma coisa sobre a tua vida e tu acredita.
E ao invés de tu caminhar em cima daquilo que Deus está falando para você através da palavra, você caminha por aquilo que você tem ouvido de outras pessoas, por aquilo que outras pessoas têm falado no teu ouvido. Mas aprenda a obedecer a ordem de Deus. E é interessante que no princípio, eles têm o anjo que é luz, e está se movendo adiante do povo. Mas num outro determinado momento, a palavra diz que esse anjo ele se move para trás do povo. E esse mesmo anjo que continuava trazendo luz e trazendo clareza para o povo de Israel era escuridão para os egípcios. Então tem momentos que Deus ele está à nossa frente nos trazendo luz para nos guiar. E vai ter momentos que Deus vai passar para trás, o anjo de Deus vai passar para trás, para impedir com que os nossos inimigos nos alcancem. Acho que você não entendeu, vou fazer que nem o Davi aqui, eu acho que você não está entendendo. Tem momento que o Espírito Santo de Deus, que o anjo de Deus vai estar à tua frente, te dando luz, trazendo luz para o teu caminho. E vai ter momento que ele vai para trás de você, para que ele possa te guardar, te livrar de todo o mal. Esses dias eu tive um livramento que eu vou falar. Estava de carro ali perto da Avenida do Estado. E eu fui passar de uma faixa para outra. E eu olhei no meu retrovisor e eu não vi nenhum carro. Eu falei, vou passar. No que eu fui virar, tinha um carro já em cima de mim. E foi Deus que me livrou naquele momento ali. Que era para ter batido na certa. Mas a gente sabe que é luta. A gente sabe que a nossa vida, quando a gente se posiciona para fazer algo da parte de Deus, o inimigo ele se levanta de qualquer forma para tentar nos impedir. Mas quando Deus está com a gente, quem impedirá o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Mas olha que interessante, muitas vezes a gente está preocupado com as coisas terrenas, a gente não está se atentando para as coisas espirituais. A gente está muito atento muitas vezes e preocupado com as coisas do mundo, com as coisas que estão acontecendo aqui. Ontem o Samuel estava ministrando, ele falou algo interessante. Muitas vezes a nossa preocupação, ela está no trabalho que nós temos ou coisas que no final das nossas vidas não estarão mais conosco. E nós deixamos de atentar para as coisas espirituais, que é o que nós necessitamos para estar lá na eternidade, para estar com Cristo. Muitas vezes nós deixamos de olhar essas coisas. 2 Coríntios 4,18. Não estejam com os vossos olhos nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são efêmeras, são passageiras. Não esteja com os teus olhos naquilo que se pode ver, mas naquilo que não se pode ver. Porque do mesmo jeito que as coisas que se podem ver são passageiras, as coisas que não se podem ver são eternas. E nós temos que estar atentos à ordem de Deus. Porque a palavra diz que em determinado momento o anjo estava à frente do povo, em outro determinado momento ele estava atrás do povo. E muitas vezes a gente está preocupado com o movimento e nós esquecemos da ordem. Qual que foi a ordem que Deus deu ao povo? Marche, continue. Às vezes tu vai olhar para frente e Deus não vai estar na tua frente. Talvez Ele vai estar lá atrás te guardando e te livrando. E você está olhando e falando, cara, eu não estou vendo nada. Para onde que eu vou agora? Para que lado eu vou? Ei, marche, marche, marche. A ordem é para marchar, é para seguir. A palavra diz que quando o anjo do Senhor estava livrando a família de Ló, de Sodoma e Gomorra, eles estavam ali recebendo um livramento do Senhor. Mas em um determinado momento, a mulher de Ló, ao invés dela entender a ordem que foi de sair daquela cidade e deixar tudo para trás, ela resolve olhar para trás. E ela vira uma estátua de sal.
E esse olhar para trás significa muitas vezes a preocupação com aquilo que ficou para trás. Sabe, às vezes a gente está caminhando no Evangelho, mas nós ainda estamos olhando para o mundo, olhando, cara, eu ainda lembro das coisas que eu vivi, ainda lembro de coisas que, ei, esquece. Deus te chamou para um novo tempo, Deus te chamou para viver algo novo. Não olhe para trás, siga adiante. Aquele que coloca a mão no arado, o pastor falou aqui, não pode olhar para trás, não pode parar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam, que avançam, que avançam para a salvação. Aleluia! Aleluia! Espírito vem, Espírito vem. Que nós aprendamos a seguir a ordem de Deus. A palavra continua no versículo 21. Então, mais uma lição que a gente aprende é que nós temos que aprender a diferenciar o mover de Deus da ordem de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram. Foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Quando você aprende a obedecer a ordem de Deus, Deus tem livramento para você. Porque o povo passou pelo meio daquele mar seco. Agora imagina se o povo ficasse distraído. Como eu falei do movimento de Deus. Se o povo ficasse distraído com a forma que Deus abriu o mar, se eles parassem para olhar, talvez eles não teriam tempo de se salvar. Mas como eles obedeceram e marcharam e seguiram, Deus trouxe livramento para a vida deles. Que nós aprendamos a seguir a ordem de Deus. Mais para frente, tantas outras coisas acontecem. Não vou me estender muito, já vou finalizar. Mas uma outra coisa interessante é que o Senhor, Ele traz os mandamentos para que o povo pudesse andar na linha, andar em ordem. É interessante que logo após a passagem pelo mar, o povo festeja, o povo se alegra, mas depois o coração do povo se corrompe novamente. E sabe, muitas vezes Deus tem que trazer mandamentos, e muita gente, quando a gente fala de mandamento, a gente lembra de uma palavra que nós conhecemos, que é a palavra mandão, mandona. Essa palavra muitas vezes é utilizada de forma pejorativa. Cara, aquela pessoa é uma pessoa mandona, uma pessoa que gosta de impor algo sobre os outros. E às vezes quando a gente olha os mandamentos, você fala assim: cara, Deus é um Deus que está impondo algo sobre o povo. Hoje eu aprendi a ver esses mandamentos de uma forma diferente. Eles são mais uma carta de conselho e de amor
do que uma prisão. Tem um filme antigo, foi há um tempo atrás. Eu lembro que eu assisti uma vez, muito breve, só essa parte também. Minha mãe, ela sempre gostou de assistir filmes no Telecine Cult lá, e de vez em quando eu ficava assistindo com ela. Ela sempre gostou de filme assim, mais antigo. Tem um filme que mostra Deus irado, escrevendo ali nas tábuas os mandamentos. E muitas vezes a gente tem essa figura de Deus como aquele que se irou e escreveu mandamentos porque estava irado com o povo. Mas pensa em Deus escrevendo aqueles mandamentos como um pai que ensina um filho. Porque uma criança pequena, ela vai olhar essa tomada e se você não falar nada, ela vai pegar e vai botar o dedo na tomada. Ela vai acabar tomando um choque. Muitas vezes nós não sabemos aquilo que é bom para nós. Mas Deus, Ele sabe. E é por isso que Ele escreveu os mandamentos. É mais uma carta de amor, uma carta de conselho, do que um aprisionamento. Então começa a entender Deus de uma forma diferente. Às vezes a gente olha algumas coisas que Deus faz e que Deus pede para nós fazermos como um fardo, como um peso. Quando na verdade Deus está falando, olha, não faça isso, porque eu sei o que é o melhor para você. Lembra uma vez, eu não sei se alguns aqui lembram de uma vez que eu preguei aqui, eu falei que muitas vezes nós não sabemos determinar aquilo que é bom e aquilo que é ruim pra gente. Como assim? Aí eu conto essa história de novo, eu já contei, talvez alguém lembre aí. Mas existe uma história, um provérbio chinês que fala de um casal de camponeses que tinha um filho. Esse filho, ele gostava muito de andar a cavalo. Então, num determinado dia, ele está andando a cavalo e ele cai do cavalo e quebra a perna. Agora, para você que é pai e que é mãe, ver um filho caindo do cavalo e quebrando a perna é algo bom ou algo ruim? Algo o quê? Ah, tá, achei que alguém ia falar bom. Ia ser estranho. É algo ruim. E os pais ficam desesperados por aquilo que acontece. Então o filho está ali, com a perna, né, ele não pode sair, não pode fazer nada até que ele se recupere. E aí vem um monte de amigos desse menino e falam para ele assim, cara, vamos na cidade que nós queremos fazer alguma coisa. Só que esses rapazes que vão convidar ele para irem até a cidade estavam indo para assaltar um lugar. E eles falam, não, vamos chamar aquele cara, porque aquele cara ele vai ser ponta firme, ele vai ajudar a gente. Aí esses rapazes vão e falam, cara, você quer ir com a gente? Acabam vendo a situação dele e falam, não vai dar para você ir com a gente, porque, cara, você está com a perna quebrada, infelizmente você não vai poder estar com a gente. Agora, o filho ter quebrado a perna foi algo bom ou algo ruim? Muitas vezes nós não sabemos definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a gente. Mas Deus, conhecendo em sua grande onisciência, conhecendo todas as coisas, permite que algumas coisas aconteçam para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam conforme a sua justiça. Eu não ia liberar, mas eu vou liberar das águas amargas aqui, só para finalizar, para a gente deixar. Então muitas vezes nós não sabemos definir aquilo que é bom, aquilo que é ruim para a gente. É por isso que nós temos que ter em Cristo o nosso maior exemplo. É por isso que, independente da situação pela qual nós estejamos passando, nós devemos seguir a ordem de Deus de marchar, de seguir adiante, de não parar os projetos que Deus colocou no nosso coração. É interessante que, se você for ver na palavra, depois de o povo passar por toda aquela situação de serem libertos,
Abra comigo em Êxodo. Ou se você já estiver aí, permanece aí em Êxodo 15. A partir do versículo 22. Êxodo 15, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram do deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto. Repita comigo: 3 dias no deserto. E não acharam água. Tá bom, eu vou continuar a leitura aqui. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Então, após passar toda aquela situação, eles agora estão num lugar onde se chama Mara, onde haviam as águas amargas. E aqui, se a palavra diz que as águas eram amargas, não é porque o povo viu, é porque o povo bebeu. Aqui em nenhum momento fala que Moisés bebeu, mas fala que o povo bebeu essa água. O líder, quando ele está à frente de algo e quando ele está alinhado com Deus, ele sabe o que fazer e na hora que ele vai fazer. Mas o povo se adiantou e bebeu as águas, e eles perceberam que as águas eram amargas. Eu aprendi isso nesses dias. Que essa água, muitas vezes nós estamos como esse povo que bebeu as águas amargas e estavam reclamando. Muitas vezes Deus permite que nós bebamos águas amargas. E a gente muitas vezes começa a reclamar sem entender o propósito. Mas como eu falei, para que Cristo possa se manifestar através de nós, nós devemos ser obedientes. Mas nós também precisamos ser tratados. Nos nossos corações, nas nossas emoções. E essa água, é interessante que foram feitos estudos, e essa água ela possui 2 componentes. Um deles é a sedilanide, ou na verdade um princípio ativo da sedilanide, que servia e que serve. Se você for ver, você vai ver que é um extrato medicinal, a sedilanide, que serve para tratar ou para limpar as artérias do coração. Ou seja, quando eles beberam aquelas águas amargas, o Senhor estava limpando o coração deles. E nessa caminhada, na qual nós somos desafiados a sermos como Cristo, muitas vezes Deus permite que nós bebamos essa água para que o nosso coração seja tratado, para que nós não possamos viver como a gente vivia antigamente, para que as nossas emoções sejam tratadas. Porque se nós queremos andar como Cristo, nós devemos desenvolver dentro de nós os frutos do Espírito. Nós temos que deixar de lado a vida, o jeito que nós éramos antes. Muitas vezes eu já ouvi muita gente falando assim: cara, mas eu nasci assim, eu sempre fui assim. Mas se você encontrou a Deus, você não será mais assim.
teu coração vai ser tratado. E às vezes vai ser necessário beber águas amargas. Se você não aceitar aquilo que Deus quer fazer, muitas vezes vai ser necessário você beber águas amargas para que você seja tratado no teu coração. Quando a gente fala de coração, a gente fala das emoções. E muitas vezes nós precisamos, para que Cristo seja manifesto em nós. Como Cristo vai se manifestar através de uma pessoa que é irada, de uma pessoa que não tem paciência. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas o mínimo nós temos que fazer. O mínimo nós temos que manifestar. Eu estava falando para os jovens esses dias antes até da conferência, que, cara, eu não sei, eu acredito que na vida de vocês também, mas na minha vida é só a graça de Cristo, porque algumas pessoas às vezes falam algumas coisas para mim, e um dia no dia do meu aniversário, uma pessoa veio me parabenizar e ela falou assim, cara, ela veio chorando, falando para mim, me parabenizando e falando, cara, eu agradeço pela sua vida porque eu vejo Cristo em você. E na hora que ela falou isso, aquilo me quebrou. Porque eu falei, cara, eu sou tão falho. Talvez essa pessoa não me conhece, mas eu ainda preciso ser moldado. Mas eu fiquei pensando, tá, se ela viu Cristo em mim é porque alguma coisa eu estou no caminho. Sabe, em nenhum momento a gente pode achar que é bom antes de terminar a caminhada. Por isso que quando um jovem diz ao Senhor, Senhor, bom mestre, ele fala, não. Bom é o meu Pai que está no céu, porque ele ainda não havia terminado a obra aqui na terra. Ele só poderia dizer que ele é bom, que ele é bondoso, depois que ele tivesse terminado a obra. Às vezes no meio da caminhada a gente está achando que, cara, eu sou bom. Não é bem assim, nós devemos ser tratados. Mas sabe de uma coisa, se na tua vida também é assim, se você já teve algum momento em que pessoas viram Cristo em você, é porque você está no caminho. Mas essas águas, voltando aqui ao texto, elas continham mais um componente que é o magnésio, que serve para tratar o estômago. Era Deus falando para o povo, tudo aquilo que você se alimentou no Egito, tudo aquilo que você se alimentou no mundo, tudo aquilo que alimentava a tua carne, os teus desejos, vai ter que ser tirado de você, vai ter que ser limpo. Porque esse alimento não vai servir mais para você. E a partir daquele momento, depois o povo recebe também o maná, que é um alimento dos céus. Ei, tem coisas da terra que você vai ter que esquecer, tem alimentos do mundo que você vai ter que esquecer, tem coisas que antes você gostava de fazer que você vai ter que deixar de fazer, você vai ter que mudar, você vai ter que se deixar ser transformado, para que Cristo possa agir através de você, para que Cristo seja visto em você. É por isso que Tiago ele fala assim, olha, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes, não enganem a vós mesmos. Não sejam como homem que se olha no espelho e vê a sua imagem, quando sai da frente do espelho, esquece a imagem que tinha. Por que Tiago fala isso? Porque quando nós lemos a Bíblia é um espelho. E a Bíblia, quando você lê, ela lê você também. Ela mostra quem você é. Você olha e você vê ela como espelho, porque ela vai entrar no teu interior e ela vai mostrar, cara, você é um cara que precisa de mudança. Você é uma pessoa que precisa de mudança. Mas sabe de uma coisa? Quando você começa a ler cada vez mais, e mais, e mais, e a entender, e a viver essa palavra, aí quando você abre a palavra, você não começa mais a ver a sua imagem, mas você começa a ver a imagem de Cristo refletida. Nós temos que ser a imagem de Cristo. Nós temos que aprender a andar como Ele andou. Nós temos que desenvolver dentro de nós todos esses frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Tem lugares que nós só podemos alcançar quando nós ouvimos a voz de Deus, assim como Moisés. Quando nós falamos com Deus, assim como Moisés tinha um relacionamento com Deus. Ou quando nós estamos próximos de pessoas como Moisés. E assim era um jovem chamado Oséias. Que enquanto Moisés falava face a face com Deus, Êxodo 33:11, a palavra fala que Josué, enquanto todos estavam longe, enquanto todos estavam distraídos, Josué estava lá, perto da tenda, somente ouvindo aquilo que Moisés estava falando com Deus, somente perto. Cultive perto de você relacionamento com pessoas que caminhem com Cristo e que te conduzam a caminhar com Ele, que te conduzam a Ele. A palavra fala que mais para frente, em Números, se eu não estou enganado, 14 ou 16, quando Moisés, no final da sua caminhada, ele envia os espias até a terra prometida, a palavra diz que ele envia 12 espias. Só que como Josué, ele estava acostumado a caminhar com Moisés. Moisés deu uma ordem, ele falou: vocês vão vigiar, vocês vão olhar aquela terra. Mas aquela foi a terra que o Senhor nos deu. Ele aprende a confiar naquilo que Deus fala, porque ele viveu, ele esteve próximo de Moisés, enquanto outros talvez não estiveram próximos. Tanto ele como Caleb viveram e entraram na promessa, porque eles caminharam próximos de alguém que tinha comunicação, que tinha contato direto com o próprio Deus. E a palavra diz que quando eles voltam, os espias voltam, eram 12, e 10 trazem um relatório negativo. Falam: olha, aquela terra é uma terra boa sim, mas lá tem gigantes, lá tem tantas coisas, desafios que nós não podemos alcançar. Deixa eu te falar uma coisa. 10 voltam com relatório negativo, só que Josué e Caleb voltam com relatório positivo. Eles falam: olha, aquela terra tem gigantes, tem tudo isso que eles estão falando, mas é o seguinte, o Senhor nos deu aquela terra. Eu confio mais na palavra do Senhor do que naquilo que eu estou vendo. É por isso que nós nos movemos pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, porque a fé é a certeza e o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Deixa eu te ensinar uma coisa através disso. 10 com relatório negativo e 2 com relatório positivo. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. Às vezes você está ouvindo um monte de gente falando: não, mas tem um monte de gente falando que... Ei, o que Deus te falou? Para quem crê em Cristo, Deus é a maioria, e não o mundo, e não as pessoas, e não as situações. Pode se levantar o que for, mas Deus estará conosco. E só os 2 e as suas famílias entraram na terra prometida. Agora imagina a conversa de Josué e Caleb, quando Deus fala assim: ó, porque vocês não creram, todos vocês vão perecer, mas Josué e Caleb irão entrar. Imagina os 2 conversando: cara, e aí, mano, a galera não foi na nossa não, a maioria quis. Então preste atenção com as pessoas com as quais você anda, principalmente jovens. Cara, mas a maioria na minha sala fala que... Ei, você não é a maioria, você é escolhido, você é escolhida. E você está nos lugares para fazer a diferença. Como o pastor falou aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não eram a maioria. A maioria se curvou, mas eles tomaram posicionamento. Nós não nos curvaremos diante dos deuses. Nós não nos curvaremos diante desse mundo. Nós não nos curvaremos diante da situação. Será que tem gente posicionada aqui nessa noite? Será que tem gente que quer viver como Cristo andou? Será que tem gente que, assim como esses homens, como essas pessoas, querem andar como Cristo andou?
querem se posicionar para viver de forma diferente, para entrar na promessa, para viverem a promessa. Vamos nos levantar, vamos adorar a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. Quando você anda com Cristo e você entende que nele está tudo que você precisa, nele estão todas as coisas que nós precisamos, a partir dele tudo foi feito. Cara, se eu pudesse resumir a Bíblia ou o Evangelho em alguns versículos, eu resumiria. Eu vou ler para vocês rapidamente ali em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, um pouco antes do que a gente leu, Colossenses 1, 15. É nele que nós estamos, por ele nós somos, nós cremos e nós nos movemos, assim como disse Paulo, Atos 17, 28. Mas vamos aqui, Colossenses 1, 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas, repita comigo, em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Você foi reconciliado. A partir da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, você e eu fomos reconciliados, para vivermos, para andarmos assim como ele andou, fazendo o bem, curando os enfermos, libertando os cativos. E os sinais seguirão aqueles que me creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome beberão bebidas mortais e não morrerão, em nome dele. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Existe algo novo que foi derramado ontem, e eu creio que hoje Deus está começando esse novo ciclo, esse novo tempo, em que não nos importará a aparência, mas sim aquilo que está dentro, sim aquilo que nós carregamos. Samuel, quando ele chama Davi, ele fala: ei Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Você tem essência, você estava se preparando, você esteve separado. Talvez tem gente aqui que passou muito tempo por trás das malhadas, fazendo coisas sem ninguém ver, orando de forma que ninguém visse. Mas o Senhor diz: hoje é a noite de você se levantar. Hoje é a noite que eu te chamo para fazer a minha obra. Aleluia. Quero orar com vocês. Se você quer fazer parte desse novo tempo, se você, assim como disse Isaías, quer falar ao Senhor: ei, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero ser como o Senhor é. Quero andar como o Senhor andou. E quando eu falo isso, eu não falo só das obras, eu falo de andar em santidade, eu falo de se separar,
Eu falo de pagar o preço. Se você quer viver esse tempo, se você sente que você precisa viver esse tempo, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Se você sente no seu coração, cara, eu preciso de Deus, sem Ele eu não sou nada, sem Ele, vem aqui, nós queremos orar, nós queremos liberar um novo tempo sobre a vida de vocês, sobre todas as promessas. Existe uma nova geração se levantando, existem jovens se levantando, que dirão não à Babilônia, que dirão não aos manjares deste mundo. Se você quer fazer parte disso, como disse o Senhor, ou como disse Isaías, a palavra do Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Vamos adorar. Se você quiser vir aqui na frente para nós orarmos juntos, vem aqui. Eu acredito que Deus está levantando uma nova geração. Ontem nós pudemos ver Deus fazendo algo espetacular, mas que essa essência não venha a se perder, que tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você vivenciou, você possa levar para sua casa, para sua escola, que isso não fique aqui somente no ambiente da igreja, até porque igreja significa chamados para fora. Então, se você entende que é tempo de você atender esse chamado para fora, vem aqui, nós queremos orar. Queria chamar os pastores aqui, os intercessores. Nós vamos adorar, nós vamos orar por essas vidas, declarando um novo tempo. Esse ano de aceleração, Deus tem mudado tantas coisas. Tenho visto tanta gente sendo mudada. Mas que nós não venhamos a perder essa essência. A única esperança que os amigos de vocês têm na escola é Cristo em vocês. A esperança que o mundo tem é Cristo manifesto através de vocês. E para isso é necessário uma entrega, uma busca. É necessário sacrifício. Nós vamos adorar. Você que está aí, estenda suas mãos para aqueles que estão aqui na frente. Vamos orar juntos. Eu não quero fazer isso sozinho. Levante a tua mão, levante a tua adoração neste momento. Clame a Ele, chame a atenção de Deus de alguma forma. Não fique parado. Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo. Aleluia. Permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.
tenho fome. Tanto és. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Santo é o Senhor, bendita é a tua presença, Deus. Nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos alimenta, nos fortalece e nos permite, Deus, enxergar tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. A palavra diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A sua misericórdia ela dura para sempre. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que diz. Nós recebemos a tua palavra, Deus, e queremos avançar, marchar na direção de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Nós queremos apenas corresponder ao que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Será que você pode aplaudir a Deus por esta palavra? Yes. Amém. Não sei se tem, sabe, tem cantina hoje? Tem cantina? Hoje não, né? Tem? Irmãos, não vá embora sem passar na nossa cantina ali na frente, tá bom? Casais, namorados, noivos, casados, hoje é o dia de você fazer a sua reserva para o nosso jantar do mês dos namorados. Agora em junho nós vamos ter o nosso jantar de casais. Vai ser num restaurante aqui perto do Shopping Center Norte. E hoje é o dia para você já garantir o seu lugar, tá bom? Por favor, já faça a sua reserva hoje, porque quando nós começarmos a divulgar, nós também vamos receber inscrições de quem não é da nossa igreja, né? Será aberto para todos, mas nós queremos dar a preferência para você que é desta igreja, para você que está aqui conosco essa noite. Então não deixe de fazer a sua reserva hoje ainda lá no hall também. Nós já temos um quiosque lá, os pastores Júlia e Angélica estão responsáveis pelo nosso jantar e vão receber você lá para garantir a sua reserva. E nós vamos estar juntos, amém? Erga suas mãos bem alto. Eu vou pedir se o pastor Davi pode nos dar essa bênção final, amém, meu irmão? Vou pedir ao pastor Davi, que está voltando ao Rio de Janeiro amanhã, nos serviu aqui nesse final de semana. Quero agradecer a ele, a esposa, por terem vindo de lá do Rio de Janeiro a São Paulo, né, para servir a mesa aqui neste lugar. E foi tão tremendo ontem, e eu creio que nós fomos tão abençoados, tão impactados, né? Deus virou uma chave aqui para um novo tempo aqui nesta igreja. Quantos creem nisto? Pastorzão. Amém, igreja? Tô até meio sem voz, hein? Por causa do culto de ontem. Antes de ir, no momento que eu estava sentado ali, junto com a minha esposa, com a pastora Elisete, essa jovem aqui, de blusa laranja, eu sentei do seu lado, depois você passou para cá. E quando eu vi você ali, pareceu que o mundo espiritual abriu um leque da tua vida para mim. E o mundo espiritual, o anjo que me revelou isso, começou a me mostrar que tu desde o ventre é escolhida. Desde o ventre Deus tem propósito sobre a sua vida. Só que é engraçado que eu via uma sombra negra, e é como se ela tentasse te arrastar, mas ela não era uma sombra, ela era uma entidade. Rabanda Carabácia.
Só que da mesma forma que eu via essa entidade tentando te arrastar, eu via nas tuas mãos flores, eu via nos teus pés algodões. É estranho isso. E eu perguntava para Deus, o que significa isso, Deus? Quando ela movimenta suas mãos, é como essência suave é lançada. E os algodões, Deus, simbolizam as nuvens do céu. Ela consegue, através de movimentos sincronizados, e parece que eu via você dançando, parecia que eu via você se movimentando. Aí Deus falava, o diabo até tentou levar ela para outro lugar. As entidades tentaram fazer com ela se matasse, tentou até tirar a vida dela, mas eu não chamo qualquer um a não ser se for pelo nome. E Deus me falava, diga para a Flávia que ela é escolhida minha, ela não serve para a Babilônia. Rabanda Karabas, Ramanda Rabirabas, Karabaia, Ramanda Karabas. Oh Espírito Santo, tu não és da Babilônia, tu não é do mundo. Eu até deixei você ir, porque enquanto o presbítero Adriel dizia que é necessário águas amargas, era Deus dizendo, eu te permiti outro lugar, para que você entrasse no mundo espiritual, mas eu te trago para o mesmo lugar, aonde eu injetei um projeto na sua vida. Oh, você, através de dança, vai salvar vidas, porque o seu momento aqui é um tempo de amadurecimento, porque enquanto eu falava contigo, eu via Deus te levando em nações, e eu via você dançando com a bandeira do Brasil e a de Israel. Assim diz o Senhor, Flávia, esta noite eu marco sua trajetória. Eu não te trouxe aqui mais para vagar, eu te trouxe aqui para te edificar. Volte ao meu eixo, volte à minha vontade, que eu te levarei aos confins da terra. Até aqui a minha graça te basta. O ministério de dança, eu gostaria aqui na frente, por gentileza. Todo o ministério de dança, por gentileza. Há uma guerra travada, porque enquanto ela está de joelho dobrado, tem uma entidade na porta da casa dela. Talvez tu não está entendendo, talvez tu é tão cético que não entenda isso. Só quem é espiritual está entendendo. Enquanto ela está de joelho dobrado, há uma guerra espiritual contra a vida dela. Mas eu acredito que através da oração, não há demônio, não há entidade, não há feitiçaria que vença o poder da oração. E se você está comigo, vamos estender a mão e vamos orar para este demônio cair. Soberano Deus, Deus Criador, da mesma forma que o Senhor me mostraste sobre esta jovem, essa entidade que está sobre a casa dela, que bata de retirada agora, porque o poder da sua glória, os anjos descerão uma carruagem de fogo e fará uma varredura sobre aquele lugar, e tudo que foi lançado, tudo que
foi decretado cairá por terra. Oh Espírito Santo, Deus, mande milícias de anjo naquele lugar. Mande milícias de anjo sobre aquela casa, Pai. Porque eu ouvi nitidamente, Pai, a voz do diabo dizendo: nela eu não posso tocar, mas eu vou tocar em quem ela ama. Eu vou tocar em quem ela ama. Mas eu conheço o Deus que me trouxe até aqui. Eu conheço o Deus que está trabalhando em vidas aqui. E ao mesmo tempo que eu ouvi essa voz, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: mande a minha igreja orar. Mande a minha igreja orar. 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 Esse demônio não vai tocar em quem ela ama. Esse demônio não vai tocar na mãe, não vai tocar na família, não vai tocar em ninguém. Oh Espírito Santo. Oh Rabácia. A Flávia é do Senhor. 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 Deus, eu quero apresentar a cada um que veio nesta noite aqui, Pai. A cada um que veio sobre este lugar, Pai. Que não voltem da mesma maneira para sua casa. Leve todos em paz e segurança, livre de tudo que foi levantado como armadilha, porque sabemos que o diabo é astuto, ele é perverso, mas é mais o Senhor por nós, então não tem quem possa ser contra nós. Deus, eu entrego a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.